Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre padres e balões. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Polêmica à vista, Alexandre. Quem ouve a entrada do programa, ou se você ouve pela internet já viu a capa e o tema, sim, nós vamos falar sobre padres e balões. Mas tudo isso você só vai saber depois do jogo. Vamos fazer suspense, né, Alexandre? Você poderia ter falado assim, polêmica no ar. Depois dessa, vamos pro jogo, Alexandre. Vamos O jogo é teu ou é meu? O jogo é meu. Vamos lá. E eu vou me arriscar aqui num jogo novo, porque hoje é dia de aventuras. Lá. Vai. O que vem? Eu bolei um jogo aqui chamado Sincretismo. Sincretismo? Isso. Ei, vamos lá. É hoje que a gente sai da rádio. Vamos lá. Ô Pedro, o que você entende por sincretismo? Sincretismo? Mistura, né? Mistura. Muito quando bem. você mistura um pouco, por exemplo, quando se fala de sincretismo religioso, é quando a gente mistura uma série de elementos religiosos de uma matiz, de outra, e de outra, e formam uma nova religião. Existem movimentos hoje assim, né, Alexandre? Bem sincréticos, né? Novas religiões que misturam aí um pouco do catolicismo, aí misturam um pouco do candomblé, mistura um pouco do espiritismo kardecista, mistura um pouco de Brahmani, e aí formam uma terceira, quarta, quinta religião, né? Isso é sincretismo. Sim, exatamente. Muito bem. E... Eu tô estudando, agora eu tô ficando inteligente. Tá ficando esperto. E me dá um exemplo aí de sincretismo. Você quer um sincretismo aqui brasileiro, religioso? Isso, religioso brasileiro. A Umbanda, por exemplo, é talvez um bom exemplo. Por exemplo, né? A Umbanda Mistura é um bom exemplo do sincretismo, né? Um orixá com um santo, não é isso? Sim, porque você trazia, vamos dizer, toda a herança do candomblé, que vem do continente africano, e para você disfarçar a sua religião que era perseguida aqui, né, na época da escravidão, você transformava um orixá em um santo católico, de modo que você vestia uma roupinha, né? Mas isso foi se desenvolvendo com o longo do tempo, e a Umbanda é, então, uma mistura, né? Um sincretismo religioso, sem demérito nenhum a uns umbandistas, hein? Aliás, um abraço aos irmãos que tenho. Mas é o processo, né? A gente um pouco é sincrético, né, Alexandre? Também, né? Olha, aí você polemizou agora, hein? Mas aí nessa mistura entre santo e orixá, você sabe dizer assim um santo que virou um orixá na Umbanda? Não. Aí minha ignorância em relação a isso é muito grande mesmo. Eu tenho aqui o livro A Mitologia dos Orixás, eu lembro que eu li para preparar algumas aulas, mas eu confesso a você que eu não sei fazer essa identificação. Nunca estudei muito para esse lado, porque também, de novo, não é? Eu sempre fui católico, né, desde criancinha. Sim. E eu não passei por outras religiões, né? Mas vai lá, vamos lá, esse é o jogo? Eu vou ter que dizer os equivalentes? Não. Não, era só pra dar uma contextualizada no sincretismo. Eu também não tenho nada contra, né? Eu diria até que isso é algo muito próprio da cultura brasileira. A nossa gênese cultural, ela preza pelo sincretismo porque não pode prezar pelo purismo. Isso é uma marca muito própria nossa, brasileira. E então, Pedro, eu vou propor aqui alguns sincretismos para você, mas não vai ser religioso, fique tranquilo, porque não quero que você sente na cadeira do dragão da Inquisição. Cadeira do dragão. Alexandre,
Explique o termo em 30 segundos, valendo 10 paçocas. Ó, reverti o jogo, vai. É aquela cadeira que você senta para prestar explicações sobre heresias que você diz. Alexandre, existe cadeira do dragão atualmente, Alexandre, sim ou não, em 20 segundos? Não, eu acho que Eu não. nunca sentei. No seminário, quando o reitor, né, ia chamar para conversar, não é, Alexandre? A gente chamava de... Isso. Eita, ó lá, vai pra cadeira do dragão. Aí Sim. chega de enrolação, Então, vai. eu vou te propor, então, alguns sincretismos da cultura Tá bom, pop. Alexandre, 6 minutos de programa e a gente não começou nem o jogo ainda. Não. Mas vai ser legal, vai Vamos ser lá, divertido. sincretismo da cultura pop. Isso. Então, ô Pedro, eu escolhi algumas séries aqui. E eu vou pedir para que você, então, as misture, né? Porque eu identifiquei, assim, previamente algumas coisas já parecidas e eu quero ver como você desenrola isso daí, desenvolve esse sincretismo. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha, o primeiro sincretismo que eu queria ver você fazer é sobre a série Big Bang Theory. Você gosta? Não. Não, mas conhece. Conheço, já gostei, mas eu sou um nerd e esses nerds, essa nova geração dá vergonha. São preconceituosos, são chatos que nem esses nerds aí do seriado. Não. Eu já tô desistindo de ser nerd já. Então, eles vão ficar divertidos agora. Vamos lá, Big Bang Theory. Porque eu vou pedir pra você misturá-lo com os Trapalhões. Eu teria que dizer quem é o Didi. Pode ser. Mas Como você pode dar uma brasileirada no Big Bang Theory ou você pode dar uma nerdizada nos Trapalhões. Tá, eu vou usar os Trapalhões como referência, que esses ainda eu gosto. Vamos lá. Nesse Big Bang Theory são 4 personagens, não é isso? Principais, Isso. 4 homens. Tem um que é o nerd meio descolado, tem um que é o sem graça, né? Que quer ser escada, tem um indiano e tem aí aquele lá que quer ser engraçado, mas é chato pra chuchu, né? Que mora com a mãe. Que mora com a mãe. Tá. Lembrei. E eu tenho que dizer dos Trapalhões quem é quem, né? Dos Trapalhões, o nerdão de verdade, é o Zacarias, né? Uhum. Cabelinho repartido do lado, é o estereótipo ali, né? O cara chato dos Trapalhões é o Dedé, né? É o Dedé. Com certeza. É o cara que fala bazinga, né? É o cara chato. O engraçadão... É que eu acho esse Big Bang Theory bem chato, né? Mas o engraçadão é o Didi, né? O Didi Sim. É o engraçadão. E eu acho que porque tem ali uma diferença da questão de etnia, né? Tem lá o rapaz que é indiano, né? É um hindu, né? É isso mesmo, indiano. E tem o Mussum, que é negro, ou seja, de descendência africana. Então ali eu faria a equivalência pela questão étnica. Mas ninguém bate o Mussum. O Mussum é o cara mais engraçado dos Trapalhões. O Mussum e o Didi. O Didi era bom pra caramba. E mesmo misturando, não dá mistura. É que esse Big Bang Theory é bem ruim, eu acho, né? Desculpa aí o fanbase aí, né? Vão ficar bravos comigo. Olha aí, tá vendo? Eu larguei na primeira temporada. Na verdade, eu não conhecia muito não, nunca prestei muita atenção. Aí eu fui assistir aquela derivada deles, o Jovem Sheldon, e gostei, cara. Eu lembro de você me fazer... O Alexandre falou assim, Pedro, assiste. Tem lá os resumos em 5 minutos e é engraçado. E não foi. Não foi engraçado. Eu gostei. Mas tá bom, fiz um... É isso o sincretismo? Tá ótimo. Tá legal. Salvei Big Bang Theory. Manda, outro. Tá vendo? Só precisava de um pouquinho de um toque tupiniquim pro negócio ficar bom. Dá certo. Manda outro. Agora, então, eu vou
Você já percebeu que é assim, eu vou trazer uma série americana Hum, e uma brasileira pra gente um equivalente. brincar um pouco. Tá bom, vamos lá. Então, Pedro, agora me faça um sincretismo entre Grey's agora, Anatomy. agora talvez você vai puxar mais a sardinha pro outro lado. Ah, Castelo rá hum, é a série brasileira certo. e a estrangeira é Stranger Things. Ah, Things, que nem os caras do Choque de Isso. Cultura. Things. É, tá, o que tem no Castelo rá Peraí, eu já era velho quando tinha Castelo rá Alexandre. Ah, mas todo mundo conhece Peraí. Castelo rá Não, Castelo rá Deixa eu tô entrando aqui Você na internet, pessoal, pra você lembrar pode quem é dar quem aqui. uma São misturada nos enredos também. é um castelo cheio de mistérios, não é? É, então. E aí tem dois meninos, uma menina e um homem fazendo papel de criança. Suspeitíssimo. Ai, meu Deus do céu, os anos 90. Isso é anos 90? Nem sei mais. Um homem fazendo papel de criança, chamando crianças pra brincar na casa dele. Meu Deus. Jesus de A Nazaré. gente gostava. Ah, eu não, fale por você, porque eu não assistia isso, eu já não tinha idade pra assistir. Verdade, olha, eu nem sei o enredo. Mas vamos lá, é um castelo cheio de mistérios, não é? Isso. Ah, eu vou pegar ali o Stranger Things, né? Como diz aí o Choque de Cultura. E nesse castelo estranho em que tem um homem que chama crianças pra brincar. Muito errado. Se você for olhar isso hoje. Vamos falar agora que a gente é maldoso, não é? Gente, a gente tá Pois é. brincando, tá? Mas as crianças de Stranger Things resolvem entrar nesse castelo, porque eu tô vendo a foto aqui da turma que morava dentro desse castelo também. É digno do Upside Down, hein? Loucura. Tem um ET, tem a Cuca, Tem a cobra. tem quem? A cobra? A Tem uns ET. Celeste. Tem uma cobra aqui. Tem uma mulher roxa. Tem uma bruxa. Uma mulher roxa, tem a Cuca. Tem umas mulheres que parecem uns passarinhos. Essa aí Mulheres era legal. pássaros. Hã? Sim, Tem uns gêmeos. Uma turma do tem cabelo também. roxo. Então, as crianças do Stranger Things, né? Entram nesse castelo para tentar resgatar alguém que foi atraído por esse homem que se veste de criança. Vai, aquele menininho que tem o cabelo igual desse rapaz aqui do Castelo rá Will Byers, entra e eles vão salvar o Will Byers dentro desse castelo colorido e maluco, Castelo rá É o que dá pra eu fazer, Alexandre, porque eu nunca assisti isso aí. Ótimo. Muito bom. Eu quero mais um, vai. Você quer mais um? Eu quero. Pensa Tá num bom. agora aí, rapaz, vai. Beleza. Então, eu ia falar pra você fazer. Pegar o personagem do Alto da Compadecida, Qual? aquele que é o espertão, é o O Chicó, não é? Chicó, não, Chicó é o inocentão lá. É o João Grilo, inocente, é o João Grilo. Ah. Mas Mano, esse não. aí, qualquer seriado, ele dá nó no Dr. House até, se brincar. Então, mas ele tem o arquétipo dele é muito parecido também com o do Pedro Malazartes, que esses dias teve uma série na Globo, né? Pô, Pedro Malazartes é o que há, meu. Como eu lia. Eu tinha, Alexandre, o Almanaque Globo Rural. O Olha aí. 89 e o 90. Isso deve estar em casa ainda. E tinha as histórias do Pedro Malazarte. Melhor coisa da vida. Mas vamos lá, vai. Ótimo. Ah. Então, me passa aí um sincretismo entre o Pedro Malazartes e o MacGyver. Caramba, Alexandre! Ô, Alexandre, eu vou reverter esse jogo. Na porrada, quem ganha? Numa disputa. Não na porrada de soco, mas Não. disputa. Quem ganha? MacGyver ou Pedro Malazartes? Não, eu quero que você
Eu quero que você coloque o Pedro Malazarte no contexto Do do MacGyver? MacGyver e como é que ele se viraria naquelas situações malucas. Ou Ai, será que o rapaz. nosso Pedro Malazartes é o MacGyver brasileiro? É que o MacGyver, ele, tipo, inventava umas coisas meio tecnológicas, fazia bomba e tudo. E o Pedro Malazarte, caramba, meu, é que, daria uma treta boa. Mas é que o Pedro Malazarte, por exemplo, vende sopa de pedra, né? Aham. Eu já vi. As histórias do Pedro Malazarte são as mais absurdas possíveis. Eu fico pensando se ele entra ali no mundo do MacGyver. Ele nem ia precisar fazer bomba. Ele já ia enganar o vilão no primeiro. Ele ia encontrar o vilão e nem ia dar tempo. Ele ia engabelar o vilão antes do primeiro comercial, entendeu? Ia acabar. Tem 3 comerciais do MacGyver. Antes do primeiro comercial, a história já tinha acabado, porque o Pedro Malazar já tinha colocado o MacGyver, o vilão, a Fundação Fênix, que era do MacGyver, tudo no bolso, Pode crer. já tinha acabado. É, caramba, meu. Mas sabe o que, que eu fico imaginando? Assim, Ah, o Pedro Malazarte sendo contratado pela Fundação Fênix ah. e fazendo uns workshop na, lá com o MacGyver e Falando, indo pro MacGyver, você é Brasil. muito bonzinho, eu vou te ensinar a ser meio malandro, né? Aí, por exemplo, no Brasil, ele ia pegar os carros que a gente tem aqui, Fusca 66, e ia mexer no carro e ia virar uma Ferrari, entendeu? New Beetle, né? Né? Ai, meu Deus do céu, Alexandre, 17 minutos de programa e a gente ainda tá fazendo o jogo. Chega, Alexandre. Vamos pro tema. Vamos nessa. Baltazar entrou logo atrás do padre. Curioso, olhou em redor sem compreender o que via. Talvez esperasse um balão, umas asas de pardal em maior, um saco de penas, e não teve mão que não duvidasse. Então é isso. E o padre Bartolomeu Lourenço respondeu: há de ser isso. E, abrindo uma arca, tirou um papel que desenrolou, onde se via o desenho de uma ave. A passarola seria, isso era, Baltazar capaz de reconhecer, e porque a vista era um desenho de um pássaro, acreditou que todos aqueles materiais, juntos e ordenados nos lugares competentes, seriam capazes de voar. Mais para si próprio do que para sete sóis, que do desenho não via mais que a semelhança da ave, e ela lhe bastava. O padre explicou, em tom primeiramente sereno, depois animando-se: isto que aqui vês são as velas que servem para cortar o vento e que se movem segundo as necessidades. E aqui é o leme com que se dirigirá a barca, não ao acaso, mas por mão e ciência do piloto. E esse é o corpo do navio dos ares, a proa e a popa em forma de concha marinha, onde se dispõem os tubos do fole para o caso de faltar o vento, como tantas vezes se sucede no mar. E essas são as asas, sem elas, como se haveria de equilibrar a barca voadora, e dessas esferas não te falarei, que são um segredo meu. Bastará que te diga que sem o que elas levarão dentro, não voará a barca. Mas sobre esse ponto ainda não estou seguro, e nesse teto de arames penduraremos umas bolas de âmbar, porque o âmbar responde muito bem ao calor dos raios do sol para o efeito que quero, e isso é a bússola. Sem ela não se vai a parte alguma, e isso são roldanas. Servem para largar ou recolher as velas, como nos navios do mar. Calou-se alguns momentos e acrescentou: e quando tudo estiver armado e concordante entre si, então eu voarei. O Alexandre hoje me quebrou as pernas, me colocou um texto de José Saramago para ler. Quase um trava-línguas. Quase um trava-língua. Eu devia ter lido com sotaque português, opá. Porque José Saramago é algo muito... Pois é, José Saramago é algo muito difícil de se ler, porque ele coloca tudo com vírgulas, não é?
E ler esse texto sempre dá alguma complicação, mas eu acabei de ler um trecho Ficou bom. ficou. Com efeito fica ótimo. A gente lê um trecho de Memorial do Convento, de José Saramago. E se você acha que a gente vai falar de padres e balões, primeiro a gente vai falar de um padre e de seu balão. Quem é, Alexandre? O padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o pai da aviação brasileira, o inventor dos balões dirigíveis. Pois é, e o nome? Qual é o nome do balão de Bartolomeu de Gusmão, Alexandre? A passarola, horas pois. Passarola! Olha, o padre Bartolomeu de Gusmão nasceu em 1685 e era um, pasmem, jesuíta, não é? E ele é luso-brasileiro, né, Alexandre? Ele nasceu em São Paulo, em Santos. Ele nasceu em Santos, não é? Mas dizem que ele é luso-brasileiro porque, na verdade, o Brasil ainda era colônia, né? Sim, Então, também. de alguma maneira, a essa questão luso aí, a presença ainda de Portugal no Brasil. Mas veja só, não é? Como a gente é bom de inventores, né, Alexandre? Padre Landel pro rádio, o padre que primeiro formulou aí uma teoria do Big Bang era um padre, não é? Não foi um cientista Sim. tão somente. E aí o inventor do balão, do dirigível, pelo menos do projeto, um padre brasileiro, Bartolomeu de Gusmão. Quem sabe a gente perca essa mania de cachorro vira-lata que a gente tem, né? E é interessante também que ele é considerado o patrono da aeronáutica brasileira Uhum. e seus restos mortais estão na Catedral da Sé, aqui em São Paulo, na cripta, e vale muito a pena também a visita lá, né? Pois é. Porque é um tesouro da nossa história, né? Você Sim, imagina que no século XVIII o Brasil tem o seu primeiro cientista, né? Tá nascendo ali, sim. é, praticamente 200 anos de existência, e já tem aí uma pessoa tão importante para a nossa história, digo para a história mundial, ainda que nem sempre se reconheça também os feitos do padre Bartolomeu de Gusmão. E um pouco também essa é a nossa intenção, Pedro, nesse programa, não é? De trazer à tona uma figura tão importante e rememorar um pouco dessa nossa história, né? Porque algumas coisas ficam escondidas, as pessoas não sabem, não param nem para pensar. Sim. A passarola é um nome muito datado, né, ô Alexandre? Já pensou? Ah, hoje a Embraer vai lançar um novo avião, o Passarola, né? Ia ser engraçado, mas a Passarola, que é um nome bem característico para a época, é... é um projeto de balão dirigível, mas é engraçado que Bartolomeu de Gusmão era espertão, né? Nesse projeto, e no próprio texto do José Saramago fala isso, ele coloca ali duas bolas que ele fala que é um segredo e tudo mais, mas na verdade era tipo um passe de mágica, né? Porque não existia nada Sim. nessas tais bolas, não é? Que ele coloca aí na descrição do projeto. Mas se você procurar aí na internet Passarola de Bartolomeu de Gusmão, não Bartolomão de Gusmeu, não é, Alexandre? Você vai encontrar aí o projeto e as esferas Z, não é? Que ele falava, olha, o segredo está aqui, o segredo está aqui, mas na verdade não tinha segredo nenhum, né? Acho que era na verdade para criar ali quem sabe uma expectativa de algo sobrenatural, E né? Século tinha XVIII também. um lance das patentes também, né? Dos segredos ali Também, para você não entregar o ouro, né? Então você tinha sim, que sim. criar aí algum estratagema para continuar sendo é, o dono do negócio, né? E o Sim. interessante é que, assim, a ideia da Passarola era ser um veículo híbrido, né? Que pudesse ao mesmo tempo Hum, estar no mar e de repente voar.
Levantar voo. levantar voo, planar, de repente, né? E Tá vendo só? Vocês ficam assistindo os incríveis aí. Bartolomeu de Gusmão já na frente já tava fazendo as dele, hein? nada se cria, tudo se copia, né? Pois é, tá vendo? Mas ele tem mesmo um formato de barco também, uma embarcação, né? Sim. E esse nome passarola, na verdade, foi como começaram a chamar a invenção do Bartolomeu de Gusmão para desdenhar. É, era um Hum, nome pejorativo, mas acabou virando o nome da invenção. Um barco que de repente atingiria uma velocidade grande e porque tinha também os princípios da baloagem, né, da aeronáutica, passaria a voar. E também é legal a gente falar que o padre Bartolomeu de Gusmão foi estudar na Universidade de Coimbra e lá sim. ele tem contato com a física da época, né? E Uhum. vai se interessando ali por matemática, por física, vai é, estudando os princípios de aerodinâmica. Na verdade, vai formulando, porque ali está tudo nascente na época. E, Sim, sim. e aí desenvolve aí um longo projeto endossado pelo rei, né? E olha só, se lógico, depois tem também outros que vão desenvolver os mesmos projetos ou projetos parecidos. E imagina que no século XVIII, a projeção de Portugal, que tinha sido anos atrás o desbravador dos mares, agora seria se tornar o desbravador dos ares. Pois é. E Fantástico. ele, e ele, Alexandre, tem muita invenção, né? Por exemplo, foi um cara que inventou uma máquina de drenar a água caso uma embarcação em alto mar estivesse cheia d'água, né? Sim, O cara criou um sistema de drenagem. Mas, como todo mundo que faz grandes coisas, Bartolomeu de Gusmão também enfrentou difamação, né, Alexandre? Os historiadores dele. O maior historiador de Bartolomeu de Gusmão é o Afonso Descragnole Taunay, né? parabéns. O cara escreveu muito sobre Bartolomeu de Gusmão, isso em comecinho para meados do século XX, e ele fala isso, né, que Bartolomeu sofreu perseguição, até a Inquisição foi atrás de Bartolomeu de Gusmão, mas isso por um motivo do qual a gente tem que se alegrar, não por causa das invenções, mas porque ele se simpatizava com cristãos novos, ou seja, com gente que era perseguida. Além de um grande inventor, era bom na prática do evangelho, né, Alexandre? Isso é que é mais bonito. Com certeza. E é interessante também você pensar que os jesuítas daquela época tinham essa preocupação com a, o estar par e passo ali com as tecnologias da época, né? Sim. Quer dizer, o evangelho, a sua vida de fé te impulsionava, inclusive, para desbravar, para fazer o conhecimento da humanidade crescer, multiplicar. Isso é bem interessante também e como isso faz parte da nossa história, né? Pois é, Bartolomeu de Gusmão, um padre do balão que talvez você não conhecesse. Pois bem, nós estamos falando hoje sobre padres e balões e de maneira implícita, não é, Alexandre? Existe esse fascínio humano por voar, né? Veja, os super-heróis. Qual é o poder padrão de um super-herói, Alexandre? Se é super, tem que voar. Tem que voar, né? Super-herói voa. Não adianta. Mulher Maravilha, esses dias estava vendo Super Amigos, lembra aquele desenho? E Sim, adivinha quem tava voando lá? O Aquaman, o Homem-Água tava voando, né? tem Quer que dizer, voar. é poder padrão, né? Voar é poder padrão. Mas como a gente tem esse anseio de alcançar o ar, né? De ir além, de chegar no céu, esse sempre foi um anseio muito humano, né? Sim. E você
começa a pensar que ali no final do século XIX, no começo do século XX, o homem tinha um fascínio grande pelas máquinas voadoras, ainda o avião, você nem poderia dizer, na verdade, que existia, né? Sim. Mas a tecnologia dos balões voadores e de grande alcance era uma realidade. Tinha aqueles Zeppelins, né? Sim. Que hoje fica só mais no nosso imaginário, mas você imagina, era uma grande embarcação, um grande dirigível, um balão dirigível que levava as pessoas. E eu fico imaginando, Pedro, como que as pessoas projetaram o futuro pensando, bom, esse é o meio de transporte do futuro. Sim. Vamos todos voar. Mas dizem que uma das coisas que mais fez o Zeppelin, na verdade, flopar, né, dar mal, foi o incêndio, na verdade, né? Sim, sim. É porque era um gás quente, eles foram fazendo misturas de gases ali que causavam muitos incêndios e o Sim. risco era grande demais. Sim, a coisa acabou dando mal, eu acho que por causa do acidente, né? Desse incêndio. Acho que você consegue encontrar tranquilamente também esse vídeo, né? Do incêndio do Zeppelin por aí. Mas Zeppelin que eu lembro na minha cabeça é a Geni, do Zeppelin, né? Sim. E a melhor banda de heavy metal de todos os tempos, Led Zeppelin. Baita banda, só não é melhor que o Beatles, mas tá bom. Depois isso fica para outro programa, eu não quero criar polêmica. Alexandre, mas você, querido ouvinte, quando a gente falou de padres e balões, eu tenho certeza que na sua cabecinha a primeira coisa que você achou que a gente ia falar era de Adelir Antônio de Carli. Você achou que a gente não ia falar do padre Adelir de Carli? Nossa, o nome do padre falando dá um trava-língua, hein, Alexandre? Também. Você achou que a gente não ia falar do padre Adelir de Carli? Achou errado. Não vou chamar você de outra palavra, né? A gente sim vai falar do padre Adelir Antônio de Carli. Faz aí uma resenha, Alexandre. Adelir Antônio de Carli segundo a internet. O padre Adelir Antônio de Carles ficou conhecido na nossa cultura popular como o padre do balão, porque Uhum. eh, há mais ou menos 10 anos inventou de se amarrar em balões de gás hélio e fazer um voo, né? E com destino a Dourados, saindo de Paranaguá, né? Do Paraná para Mato Grosso do Sul. E ele queria, né, levar aí uma mensagem, chamar a atenção para a pastoral rodoviária que ele estava promovendo na sua paróquia. Só que foi uma tentativa malfadada, pelo jeito mal planejada e mal Sim, assessorada, e o sim. padre Adelir acabou morrendo, falecendo, Uhum. e virou piada, né, Pedro? Virou, É, virou. as pessoas falam hoje do padre do balão quando querem se referir a alguém que é maluco, que é, está fazendo alguma coisa fora da órbita, fora da casinha, né? Sim, sim. E se você coloca padre do balão na internet, tem de tudo, né? Tem o padre do balão na ilha de Lost, tem o padre do balão disso. Volta e meia alguém faz piada, faz isso, faz aquilo. E, assim, verdadeiramente foi uma baita decisão infeliz, impensada. Faltou a ele experiência, faltou destreza, faltou um pouco de bom senso, não é, Alexandre? Sim. De querer fazer isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco aí das razões e tudo mais. Mas faltou um pouco de bom senso. Faltou o bispo dele também chegar, né, Alexandre? O superior direto e dizer, padre, não faça isso, não é? E ali invocar um pouco. Às vezes vocês, quem tá de fora, acha que os bispos mandam na gente do jeito que querem, não é, Alexandre? Ou que No, existe uma. é,
um voto de obediência cego, né? Obediência, o bispo fala assim, anda de ponta cabeça, não, por obediência a gente vai andar. Não é assim, não é? Mas o bispo poderia ter exercido ali por preocupação. É difícil, eu não estou julgando, né? Nem lembro nem sei quem era o bispo na época, nem sei quem era o superior direto, eu não estou querendo aí botar culpa em ninguém. Mas faltou um pouco de bom senso de muita gente ali, né? Falar, padre, isso é um pouco perigoso, o tempo estava ruim no dia que ele foi viajar, não é, Alexandre? Você Sim. encontra a reportagem aí do dia do embarque, ele mesmo cheio de confiança. Depois a gente olha a biografia do padre Adelir, a gente percebe que era um cara assim, bem sonhador, né? A gente tem padres assim, né? Bem Sim. sonhador e com projetos bonitos. E olha, como o padre Adelir, não no sentido de fazer uma viagem de balões de gás hélio, né? Mas com projetos assim, eu conheço um tanto, o Alexandre também, se você é Um católico. tanto quanto excêntricos. Se você é católico e vive, né, bem dentro da igreja, com certeza na sua caminhada você já conheceu um padre assim. E há padres bons, com histórias bonitas, né? Mas a decisão dele foi, de fato, infeliz, não é? Poderia ter sido algo mais pensado e tudo mais, mas acabou virando meme, acabou virando aí um motivo de piada, de chacota, e reduziu a figura do padre Adelir a tão somente a essa obra, não é, Alexandre? Depois É o o. padre Adelir foi encontrado, né? Uma parte do corpo dele foi Sim. encontrado, né? E longe, né? Porque ele estava no sul, no Paraná, ele queria ir para o Mato Grosso do Sul e no fim foi parar um pedaço do corpo dele foi encontrado no Rio de Janeiro, ou seja, triste fim, não é? Triste fim. Eu não consigo achar tão engraçado assim. Primeiro que é um irmão padre, né? A gente é um pouco corporativista, né, Alexandre? É, Sim, somos corporativistas até a ponto de trazer esse tema e tentar mostrar também o outro lado da história, né? sim, Também no sentido de que todos esses memes, todas essas brincadeiras que se fazem, né, na internet, sobretudo com figuras, com pessoas mesmo, né? Com figuras sim, históricas, elas têm um quê de perversidade, porque, de certa forma, apaga a história da pessoa, apaga a personalidade da pessoa e se atém só a um detalhe, né? Como se aquilo resumisse tudo o que sim, a pessoa é. Né? Então, sim, sim. inclusive o nome, né? Não se fala o nome do padre Adelir de Adelir. Carli, né? Se fala simplesmente o padre do balão. Quer dizer, Pois é. é como se quem falasse, aquele maluco que subiu no balão e voou, né? Independente de ser padre ou não. É, certamente se fosse uma pessoa normal, é, não que a gente seja normal, Não, a mas se gente é não meio. fosse Virou meio padre, a gente é meio anormal, né? mas se não fosse padre, talvez não teria tanto colado, né? Essa piada pronta. Mas isso a gente não pode deixar também de refletir, né? O quanto as nossas piadas, o quanto essas coisas que às vezes a mídia também instrumentaliza e fomenta, Sim, quanto isso é nocivo, né? E tudo que a mídia fica batendo, né, com um certo bordão ali, de repente tem uma menina que é sequestrada ou que acontece alguma coisa e aí colocam lá um prefixo, né? Ah, menina Mariazinha, né? é, E fica ali semana após semana remoendo essa história, né? Não é que a história seja contada de fato, mas você fica reverberando um sentido negativo de uma mesma história, porque sim. isso, de alguma forma, te traz a atenção do público, você lucra com isso, e na verdade você não está nem prestando um serviço à verdade, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E acaba sendo também uma.
eu não sei se é uma propensão que a gente tem a querer se alimentar dessas coisas, né? Eu lembro lá da menina Isabela Nardoni, por exemplo, Pois é. que foi jogada do prédio. Agora, recentemente, uma comoção tremenda com aquela menina dos patins, não é? E aí são textos e mais textos. Olá, meu nome... Eu nem sei o nome da menina, acho que é Vitória, não é? Tudo que eu É, queria era andar de patins e tudo mais. As pessoas... a mídia sabe e ela consegue despertar nas pessoas isso. E aqui eu vou fazer um meia-culpa de vida, né? Eu mudei bastante, mas eu já fui um desses que também ria um pouco dessas coisas, memes. Eu acho que já falei isso uma vez. Eu ria muito lá do Jeremias, lembra do ah, Jeremias, sim. não é? Olha só que engraçado e tudo mais e tal e coisa. Mas eu não consigo mais. Eu já fui desses que ri, sim, eu reconheço, né? Ultimamente aí na Eu internet se também. fala tanto de pegar, né? Como é que fala? A vida pregressa, né? Gente que É, tuitou sobre verdadeiros absurdos. O meu tá inteirinho lá, eu não tenho nada assim demais. Mas eu confesso, eu ri já dessas coisas. E hoje em dia eu já não consigo rir mais, não é? Justamente porque é alguém ali, você está reduzindo a pessoa tem toda uma vida, às vezes não consegue tocar a vida para frente porque deslizou, caiu, quer dizer, era alguém que com certeza tinha alcoolismo, sofria de alcoolismo. Se a gente quer melhorar, não é? E se a gente quer ser de mais acordo com o evangelho, a gente precisa dar esses passos. Aí tem gente, e talvez a gente perca alguns ouvintes aí, mas eu não ligo, viu, Alexandre? Ah, mas o mundo tá chato. Então, não é? O mundo tá chato se você não era uma das vítimas da piada, não é? Mas é, pergunta para quem é negro e viveu recebendo piadas sobre racismo, não é? Se esse despertar de que, de fato, a gente não pode mais, não pode, não deveria ter podido, não é? Fazer esses tipos de piada se isso não melhorou um pouco a vida de quem é negro, não é? E assim por outras tantas minorias ou maiorias, não importa. Dá para fazer humor, eu já falei isso aqui, sem a gente ofender ninguém e sem rir de algum problema de alguém, né? O Padre Adelir fez sim uma coisa infeliz, isso é fato. Mas é triste quando você resume a vida de alguém por um único fato. Porque talvez você não saiba, mas esse chamado Padre do Balão fez muita coisa boa, não é, Alexandre? o- Conta um pouco aí, né? Vai você, que eu já estou falando faz uns 20 minutos, eu acho. Conta um pouco aí de quem foi e o que fez o Padre Adelir de Carli. Pois é, assim, a gente pode começar por essa última parte da vida dele, quando ele estava fundando ali na sua paróquia, paróquia São Cristóvão, lá na Diocese do Paranaguá, a pastoral rodoviária, né? Ele tinha Uhum, esse intuito de não só evangelizar os caminhoneiros que passavam por ali pela BR 277, mas também uhum. de dar um abrigo para eles, né? Um lugar onde eles pudessem dormir, descansar. Você imagina o quanto uma pastoral como essa pode salvar vidas, né? Sem dúvidas. E ali esteve o Padre Adelir nesse seu último empenho. Mas antes disso, ele já era conhecido como um grande defensor dos moradores de rua, a Sim. ponto de mexer com gente da pesada, Graúda. Sim. policiais que maltratavam ali, é, que maltratavam não, agrediam mesmo moradores de Sim. rua e Tortura, né? tor- Tortura. torturava, e o padre Adelir foi e denunciou e denunciava para altas instâncias, né, Secretaria de Segurança Pública, até mesmo para órgãos da ONU, e Uhum. conseguiu alguns, inclusive, inimigos no Paraná, porque as suas denúncias foram levadas a sério e foram, de fato, resultaram em prisão. Aí, Sim, 4 guardas municipais, não é? Dizem sim, aqui as notícias, não é? Quer dizer, e o secretário municipal de segurança de Paranaguá também. Ou seja, foi um padre profético, não é, Alexandre? sim, Profeta.
né? E que agiu com o evangelho muito mais do que se imaginava. Era um cara extremamente ligado à vida do povo, não é, Alexandre? Sim. Dos caminhoneiros. Hoje em dia, esses dias eu parei num posto, aí tá lá, lugar de descanso dos caminhoneiros, né? Eles colocando isso como se fosse assim uma grande novidade. Pois se você for ver, o padre Adelir faleceu há 10 anos, né? Pouco mais de 10 anos. E esse trabalho de dar guarida, de dar um lugar, vem bem antes do que esses postos aí lançam como novidade, como Sim. carinho, espaço para o caminhoneiro. O padre Adelir, eita, o nome dele é difícil mesmo, hein? Não sei porque. Para mim está sendo o padre Adelir, não é? Conseguia fazer isso bem. Fora essa questão de luta, né, pelos moradores de rua. Era um padre muito ativo, muito junto ao povo, não é? E infelizmente é reduzido tão somente a esse voo de balões, porque ele queria fazer um pouco para promover a Sim, causa da exato. pastoral rodoviária, né? Exato. Eu tenho um amigo que conhecia o Padre Adelir e ele Hum, dizia, esse meu amigo me dizia numa certa vez, a gente conversando sobre isso, que ele sempre foi assim, é, meio excêntrico mesmo e não se contentava só em fazer aquilo que era de o padre. trivial, né? Hum, Ele sempre ia além, seja na pastoral, seja na vida. E é interessante, né? Porque o evangelho diz lá que Deus usa os loucos para confundir os sábios, pois né? é. E talvez o padre Adelir tem muito disso. E eu acho que a gente presta aqui hoje também a nossa homenagem a ele e a todos esses padres aí que, bom, ele ficou conhecido de uma forma com uma fama que não foi muito boa, né? Mas tem Uhum. muita gente boa aí, muita gente da Oh, nossa classe aí que trabalha e trabalha anonimamente, que às vezes parece que é meio maluquinho, mas na sim. verdade estão fazendo trabalhos excepcionais e vai ter muita gente que não vai entender mesmo. Não entenderam o padre Adelir, não entenderam o padre Bartolomeu, né? E é isso, né? Às vezes para você seguir o evangelho e aquilo que Deus colocou no seu coração, não basta você ser dentro da caixinha, não. Você tem que ser um pouco fora mesmo. Você tem que quebrar com as expectativas, porque isso também faz parte do segmento de Jesus. Sem dúvidas, sem dúvidas. E ainda entrando nisso, né, nessa história de fazer algo diferente, tem padre caminhoneiro, né? Eu mesmo Tem. tive a oportunidade de conhecer ele porque ele passou por aqui por perto uma época para descansar. Olha que engraçado, né? Descansa carregando pedra, né? Sim. O padre Arno Longo, né? O padre Uhum. Arno Longo ele anda de caminhão atravessando o Brasil, para lá e para cá, é um caminhoneiro. E atrás do caminhãozinho dele tem ali uma capela e ele para nos postos e reza a missa. O trabalho dele é fazer isso, né? E ele é um padre todo diferentão, com cabelão grande e tudo mais. Mas existem padres que fazem esse trabalho. Sim. Porque, olha, esses tempos teve aí a greve dos caminhoneiros, né? E todo mundo, né? A gente apoia, apoia, apoia. Mas será que você conhece mesmo a dureza de um caminhoneiro? Eu tenho uma amiga que o marido é caminhoneiro, né? Uhum. Eu tenho um tio que foi caminhoneiro muita época. Hoje tá, hein? Eu tenho um tio que foi caminhoneiro muito tempo, né? E é uma vida difícil, é uma vida dificílima. Você fica muito tempo fora e os prazos são terríveis. E por mais que você ache assim, um frete de São Paulo para o Ceará custa X, mas olha, o valor é alto. O Não cara é, tá ganhando gasolina. dinheiro. É. Pois é, gasolina, imposto, o risco nas E o estradas. valor humano, né? De você ficar longe da Sim. sua família. Pois é um marido que deixou a esposa, é um pai que não vê, não vê os filhos, é um filho que não vê, às vezes, os pais, não é? É uma vida maluca, solitária, difícil.
Então, assim, hoje talvez seja uma boa época da gente falar de caminhoneiros, né, Alexandre? Depois que Sim. passou toda a loucura, né? E saber, por exemplo, a gente tem padres abnegados, e olha, eu falo assim que são padres sérios mesmo, que passam a vida a atender os caminhoneiros aí espalhados pelo Brasil. Você que apoiou há pouco tempo aí a luta pelos caminhoneiros, procura entender o que é a vida de um caminhoneiro agora. Não agora, a modinha passou, não é? Agora Apoie vai agora, né? atrás. Apoie agora. Procure saber agora. Porque não é uma vida fácil, muito pelo contrário, é uma vida muito difícil, muito difícil. E você falou de luta e falou aí da organização dos caminhoneiros. Eu lembrei também que tem padre operário. Tem, Padres que se colocam aí em trabalhar em fábricas justamente para evangelizar no meio dos operários, né? sim, sim. É um Das movimento francês, né, metalúrgicas, Alexandre? exato. E nesse intuito de que a evangelização também passa pelo lugar onde você está e se você for ver bem, cada ambiente, né? Uhum. Cada profissão tem lá a sua luta e o seu quê de heroísmo. E também a gente pode lembrar, por exemplo, as irmãs, as religiosas que trabalham com as mulheres marginalizadas também, Sim, né? né? Sim, existe muito. É, eu estava me lembrando aqui, eu conheço um padre, eu não posso dizer nem o nome nem o lugar, né? Porque ele está num lugar em que a igreja é perseguida, não é, Alexandre? Uhum, E ele trabalha como operário, trabalha numa fábrica e depois ele consegue ali, os católicos sabem que ele é padre, ele reza a missa ali nas casas e tudo mais. Mas ele está na China, né? Isso, o lugar eu uhum, posso dizer, ele está na sim. China e é um monte de padres assim, não é, Alexandre? Vivendo aí, como você falou, e tem irmãs trabalhando com mulheres marginalizadas que estão na prostituição. É, há tanta gente que no silêncio e na abnegação está fazendo bem aí. E sabe o que é engraçado? Essas pessoas nunca vão virar notícia, não é, Sim, Alexandre? sim. Talvez o padre Adelir, se não tivesse a infeliz ideia de subir nos balões, talvez a gente passasse a vida sem conhecê-lo e conhecer o bem que ele fez para muita gente. Existe uma brincadeira entre nós padres, né, Alexandre, que a gente fala assim: padre é que nem balão, só vira Uhum. notícia quando cai, não é? Só Exato. vira notícia quando um padre é pego com caso, e tem que ser pego mesmo, tem que ir para a justiça, tem que enfrentar, sim, tribunais, quando é pego em caso de pedofilia, em desvios de dinheiro, em algum crime de fato notório, isso ou qualquer crime menor. Para a gente não pode ter crime, não é? Sim, Mas a quantidade é pequena, não é, Alexandre? A sim. quantidade é bem pequena. E, Tem muita gente boa fazendo muitas boas coisas espalhadas por aí, e mas não vira notícia, nem vai virar. padre não pode querer virar notícia mesmo, né? Não, não Também, deve, não porque deve, tem não uns deve. aí hoje, já que a gente entrou por aí, que gosta de uns holofotes. Gosta. No que puder fazer, faz, né? E, É, e também a, tem e isso, a né? gente poderia pensar assim nesses dois extremos, né? Naqueles heróis ocultos, anônimos, Sim. e esse é um modelo, talvez o Esse modelo é o padrão, né? que nós gostaríamos que fosse seguido, né? Ou que nós Sim, gostaríamos de seguir. E sim. tem os padres do holofote, os padres que querem ser notícia. E esses aí a gente também aqui é, Estão aí, né? Estão aí. é São mas irmãos. não são irmãos, mas vamos falar a verdade, né? Se for não, não vamos mirar não, né? Não vamos É porque não são a maioria. e Não são a maioria. não vamos dar palco também. Também. Ainda nessa seara, e aqui fazer né? Porque também há, por exemplo, a mania de se dizer, pastor evangélico, né? Galera, existem muitos, milhares de pastores evangélicos espalhados pelo Brasil que são bem diferentes da maioria dos pastores televisivos.
fazem um bem danado às pessoas. certeza. Olha, conseguem transformar vidas de verdade, têm um coração enorme, uma fé enorme. Eu conheci no Heliópolis um pastor, a igreja dele vivia vazia, porque era um cara honestíssimo, Alexandre, honestíssimo. Verdade mesmo, um amigão assim, sabe? De me pedir Bíblia. E aí, padre, beleza, como é que tá? O senhor anda rezando aí? E a igreja vazia, porque o cara é honesto, sabe? Não prometia nada, era um homem de fé. Não fazia auê. Não fazia auê, muito pelo contrário. Então, o certo é o que não aparece, na verdade, né? No fim, pra gente que crê, quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Esse sim. E as nossas ações têm que revelar Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Infelizmente, o padre Adelir ficou conhecido pela bendita má ação que fez, ou ação mal pensada dos balões, que foi bem intencionada. Mas existe muito mais por trás. Existe muito mais por trás das histórias de muitos outros padres aí que passam o dia fazendo bem, vão dormir cansados e sós, e são esses, na verdade, a amostragem da grande maioria. Alexandre, a gente começou falando de padre do Balão Bartolomeu de Gusmão, depois a gente começou a falar de padre Adelir de Carli, acertei sem errar no último, e depois a gente começou a falar de coisas que não tem nada a ver com padres e balões, e sem querer a gente passou o tempo e nem falou da relação com Jesus Cristo, mas sabe o que acontece? No fim, Jesus Cristo está aí, entremeado em todas essas boas ações que se fazem presentes e quase que imperceptíveis no meio do dia a dia. Afinal, Jesus Cristo fala que a gente é como o fermento na massa. Não aparece, mas faz diferença. E tem muito cristão, muito padre, muito pastor, muita pastora fazendo bem à torta e à direita, sem jamais, um dia, falar num rádio ou aparecer numa televisão. A gente fala no rádio porque a rádio faz essa loucura, não é? Mas não é essa a intenção. Para nós que cremos, Jesus Cristo tem que aparecer primeiro. Eu chego, falei demais, Alexandre, até semana que vem. Até semana que vem, Pedro. E lembrando também de Jesus que ao subir aos céus, ali no Atos dos Apóstolos, na Ascensão, manda os anjinhos lá para falar para os discípulos: olhem para a terra, vão cuidar da vida porque há muito trabalho a ser feito. Então que a gente fique esperto aí com aquilo que é notícia e que a gente consiga ir além do sensacionalismo e, como diria também um ser de outro planeta que a gente falou no outro programa, busque conhecimento. Um abraço, tchau. Abraço, tchau, tchau.